Olá, eu sou a Priscila do blog Leitura e Mania e hoje vim fazer um vídeo de um livro de um escritor que eu sou apaixonada, o Neil Gaiman. O livro é Alerta de Risco, da editora Intrínseca. É um livro com 24 contos. A gente já começa o livro com uma introdução que ele fez especialmente para esse livro. E eu gostei muito dessa introdução porque ele conta um pouquinho da onde que ele tirou esse nome, Alerta de Risco, e ele fala se você vai ler os contos é para sua conta e risco, né? Aí a gente tem o conteúdo do livro, ele faz esse conteúdo contando um pouquinho sobre a história de cada conto. Para quem não gosta de ler sem saber nada, então não recomendo que leia essa parte. Para você que não se importa com alguns detalhes, pode ler primeiro essa parte. Eu li toda essa parte, aí eu comecei a ler os contos, mas no final de cada conto eu voltava aqui nessa parte para ver o que ele tinha falado. O primeiro conto, Fazendo uma Cadeira, foi um conto que eu achei razoável, eu não gostei muito. Em seguida, por Um Labirinto Lunar. Esse conto, Labirinto Lunar, eu gostei muito. A gente tem uma pessoa que ele sai à procura de lugares e ele fica sabendo desse labirinto lunar e ele decide visitar esse labirinto. E o final foi bastante surpreendente, então é um conto que eu recomendo. Um dos melhores contos para mim é esse que vem em seguida, Detalhes de Cassandra. A gente tem uma história bem fantástica aqui. A gente tem um garoto que ele queria uma namorada imaginária quando ele é criança, e agora, anos depois, ele nem lembra mais dessa namorada imaginária, ela começa a aparecer na vida da família dele, de pessoas próximas a ele, de amigos e da mãe dele. E tem um final também surpreendente que eu fiquei apaixonada por esse conto. Em seguida, a gente tem um outro conto, As Profundezas de um Mar Sem Sol. Esse conto ele fez a pedido de um jornal e ele fez para o Dia Mundial da Água. Eu achei bem interessante esse conto, mas não é um dos melhores do livro. Em seguida, a gente tem um outro conto, A Verdade é uma Caverna nas Montanhas Negras. Esse conto tem um livro ilustrado, eu tenho ele aqui. E o ano que vem eu quero fazer um vídeo só sobre ele, que é um conto muito profundo. Eu gostei muito, sendo que eu tenho até o livro ilustrado. Em seguida a gente tem Minha Última Senhoria. Esse conto também me surpreendeu o final. Eu gostei bastante da história, me envolvi na história. Em seguida a gente tem uma história de aventura. Essa história de aventura eu quero fazer um vídeo também sobre ele. Em seguida, a gente tem um outro conto, Laranja. Esse Laranja, eu gostei tanto, porque é um conto bem diferente. Eu não tinha lido nada assim. A gente tem uma transcrição das respostas do terceiro elemento ao questionário investigador. A gente tem aqui apenas as respostas de uma interrogação. E aí a gente fica, no começo fiquei meio perdida, mas depois eu vi que eu compreendi completamente a história, muito bem a história, só lendo as respostas desse questionário. E eu me envolvi na história e eu gostei bastante, eu achei incrível esse jeito que ele fez esse conto. Em seguida a gente tem um calendário de contos. Esse é um calendário de contos, uma empresa propôs para ele fazer um projeto de mídia social. E ele propôs para a empresa fazer um calendário de contos, partindo de respostas de mensagens no Twitter, respeitando cada mês do ano. Então, surgiram perguntas como: por que janeiro é perigoso? Ou qual foi a coisa mais estranha que você viu no mês de julho? E a partir desses títulos, ele escreveu o conto. E eu achei isso incrível, tem um conto até que ele cita o Brasil, e eu gostei bastante desses 12 contos que tem dentro desse conto, desse calendário de contos. E eu vou fazer um vídeo só pra ele, porque são 12 contos pra comentar, pra não ficar muito longo esse vídeo, eu vou fazer um especial pra esse conto. Em seguida a gente tem o conto Casos de Morte e Mel. Esse Caso de Morte e Mel, a gente tem umas histórias de Sherlock Holmes. Eu sou fã, né, desde criança, desde menina, eu sempre li as histórias, os livros dele. E eu super recomendo esse conto, que eu também quero fazer um vídeo especial.
Em seguida a gente tem O Homem que Esqueceu Harry Bradbury. É um livro de conto, um conto também que eu achei interessante, eu gosto desse escritor, então eu também gostei desse conto. Eu gostei de quase todos os contos, né? Em seguida a gente tem um outro conto, Jerusalém. Esse conto ele foi encomendado pela BBC e eu achei bem interessante porque a pessoa tem uma síndrome de Jerusalém e eu gostei desse conto também. Em seguida a gente tem Chique Chique Chocalhos. Esse conto eu gostei, mas não foi um dos melhores. O conto é inspirado numa casa de uma amiga dele e eu achei bom. Em seguida a gente tem Invocação da Indiferença. A gente vê que o Neil Gaiman é tão incrível que desde pequeno ele era incrível, ele fez esse conto, Invocação da Indiferença, ele ganhou prêmios, é um conto premiado. Só que ele fez esse conto na aula dele de inglês, e quando ele fez esse conto lá na aula dele de inglês no passado, esse conto teve nota rebaixada de A para C, com um comentário do professor, falando que que estava demais original, que não poderia ter sido dele. Imagina, tipo, e anos depois ele escreve novamente a história e ganha até prêmios com isso. Eu achei bem interessante. Em seguida, a gente tem um conto, Eu Vou Chorar como Alexandre. Esse conto, ele fez esse conto para um livro, para a instituição do Arthur Clarke, para captar recursos. Então, é um conto que eu gostei, mas também é aquele, tipo, razoável. Em seguida, a gente tem um conto que eu amei, Hora Nenhuma, do Doctor Who. O ano que vem eu vou fazer aqui no canal um especial do Doctor Who. Então, eu não vou comentar nada sobre esse conto, eu vou fazer um vídeo só sobre ele. Em seguida, a gente tem Diamantes e Pérolas, um conto de fadas. Ele fez esse conto para acompanhar um álbum da Amanda Palmer. Para quem não conhece, a Amanda Palmer é a esposa do Neil Gaiman, e é uma pessoa também bem especial, e então esse é um conto que eu também quero fazer um vídeo sobre esse conto. Em seguida a gente tem A Volta do Magro Duque Branco. Esse é o título desse conto, é o título de uma canção do David Bowie, e ele fez esse conto há alguns anos atrás. É um conto também razoável. Em seguida, a gente tem Terminações Femininas sobre uma Estátua Viva. Um conto... seria uma carta de amor. Então, eu gostei bastante desse livro. Em seguida, a gente tem Respeitando Formalidades. Não gostei desse conto. E a gente segue ele pela Bela e Adormecida. Esse conto eu achei incrível. E aí a gente tem Obra da Bruxa, um conto também bastante interessante. Seguida pelo Henry Oderin, que é um conto que eu achei razoável. Aí a gente tem Cão Negro, que tem personagens de deuses americanos, é um outro livro dele que eu li, que eu quero reler o ano que vem para fazer um vídeo aqui pro canal. E, enfim, o alerta final. Então esse é o livro de contos. É um livro de contos que eu super amei, super recomendo para todos lerem. Então, se você gostou, deixe seu like aqui e se inscreva no canal. Até mais, obrigada, tchau.